Oi, gente, tudo bem? Ó, vou fazer comentários disso aqui, tá? Rir é o melhor remédio. Uma compilação das melhores piadas publicadas na revista Seleções. Olha que interessante isso aqui. Que espertinho isso aqui, né? Ó, arrancando tudo do outro. Ó. Ai, meu Deus. Aí, eu tô aqui nessa. Ó, de Araraquara, São Paulo. Piada. Numa cidadezinha do Velho Oeste americano, um índio pede ao magistrado: Índio quer trocar nome. Claro. Como o senhor se chama? Pergunta o juiz. Índio chamar, grande locomotiva que apita na curva toda hora que passa túnel. O juiz reflete e percebe que, de fato, o nome é muito comprido. Vamos mudar seu nome. Como é que o senhor quer se chamar agora? E o índio? Piuí! Que fofo. Isso lembra muito criança, né? Onomatopeias, o som, né? A imitação dos sons. Só que, o que isso me identificou? A complicação que traz a linguagem. A nossa linguagem, a tentativa de explicar através da linguagem falada, né? Quando eu fiz aula de língua dos sinais, me falaram, agora eu tô relembrando, isso é uma língua, então a linguagem não é só a falada. A língua seria um conjunto de sinais também, ou seja, é um, ai, como que eles falam? Signo. É um conjunto de signos que expressam uma conversa, um diálogo, uma comunicação, uma tentativa de comunicação, né? De um grupo de pessoas, de um povo, tem os dialetos, enfim. A linguagem, ela trouxe ao ser humano mais complicação do que solução, né? Então, assim, isso aqui que eu achei que, olha só o jeito que ele resolve. É o que agora eu estava falando sobre a equação matemática. Muito obrigada. Parece que a equação matemática vai ficando maior, maior. Quando eles constroem a Torre de Babel e a torre cai, é o momento em que as línguas são multiplicadas. Esse é o castigo de vocês, as muitas línguas. Então, se eu vou complicar cada vez mais. E o ser humano, ele vai criando formas, sistemas em que ele quer complicar mesmo. A minha intenção não é facilitar para você, é complicar, né? Então, o ser humano, ele quer sempre criar um sistema cada vez mais difícil, uma forma cada vez mais difícil que lembre assim, ó, poucos entrarão aqui. Assim como quando se constrói a tenda, né, lá no Velho Testamento, cria um sistema muito difícil que poucos se chegarão a Deus. Então, vou criar um sistema bem difícil, né? Eu vou falar bem difícil, ou eu vou cobrar bem caro para que poucos se cheguem aqui, porque isso não é para todos. Isso me lembra o terceiro mundo também, né? Para quem nunca esteve no primeiro mundo, eu digo, nunca morou, né? Porque passear é uma coisa, morar é outra. Para que você entenda o sistema de um país, você precisa morar nele. Precisa
morar. Para você conhecer alguém, é diferente alguém que você vê de vez em quando e quando você mora com a pessoa. O que eu queria falar? Isso aqui me lembrou muito o céu. E às vezes o céu vem até a gente. Eu tive uma experiência com Deus, né? Que eu estava chorando muito. Isso faz muitos anos. E, e aí eu tive uma comunicação com Deus que não foi em palavras. Eu não sei se foi na minha alma, enfim. E eu parei imediatamente de chorar. E eu tive acesso a uma comunicação muito sucinta. Como se fosse esse piuí. Não foi em palavras. Ele poderia falar, ó, vai acontecer isso, tararara, em muitas palavras. Mas não, ele fez isso, o Espírito. Uma coisa bem sucinta e que me deu uma paz extrema. Então lá no céu eu tenho a impressão que é essa comunicação sucinta. E é possível se comunicar em visões, em imagens. Então, às vezes, quando Deus quer falar com você, mas aqui na Terra também. E eu acho que a questão da visão não é só do profeta. Eu acho que essa comunicação em visões é uma comunicação para todos. Você só precisa buscar intimidade com Deus. E ele começa a mostrar. Porque as palavras, elas levam ao engano, geralmente. Por isso que eu tenho dito que a vida é sagrada, né? Não a palavra. A vida é que é sagrada, porque a palavra, ela manda até matar. Mas aqui, ó, dentro de você, você vai sentir não. Que foi o que Jesus fez. A palavra dizia mate, mas ele, aqui dentro dele, disse não. Então lá no céu tem uma comunicação que ela é bem sucinta e não é em palavras. As palavras elas vão se alargando, elas vão, sabe, ficando cada vez mais difíceis. Os códigos eles vão ficando mais difíceis, né? Por exemplo, nas épocas de guerra, na Segunda Guerra Mundial, eles eram muito bons em códigos, né? E foi um período horrível. Sistemas, senhas. Por que a gente tem tanto medo uns dos outros, né? Senha de celular, senha na casa, senha do. Porque nós não somos confiáveis, entendeu? Nos países onde o povo ele é mais, eu ia dizer humanizado, mas não é essa palavra, valorizado, as pessoas não têm tanta preocupação em se proteger, né? Porque é como se você preferisse, você causasse aquela desconfiança, entendeu? Não vou saber explicar bem agora sobre isso, mas todas essas coisas eu tô descobrindo essas coisas, entendeu? Eu sempre imagino uma casa, né? Onde, para que você possa entender, você precisa reduzir como se fosse uma maquete. Então você reduz um pouco. Você pega o país, igual eu pego o país, e imagino que o país é uma família, é uma casa. E eu vejo as pessoas lá dentro da casa, colocando senha na geladeira, senha no guarda-roupa, e se protegendo lá dentro da casa.
sabe? Com medo uns dos outros. Esse iogurte é meu, esse casaco, enfim. E aí a questão o problema é aquele grupo, é aquela família, entendeu? Por que tá acontecendo isso? Por que essa desconfiança, né? Por que esse desequilíbrio, né? E o problema sempre é a causa, não o efeito. Se você ficar só no efeito, o problema nunca é resolvido. Então eu vejo aqui, ó, não vai dar para trabalhar, vai ficar muito grande aqui, eu também não vou conseguir explicar para vocês ainda, né? Porque ainda estou desenvolvendo isso. Parece que quanto mais a gente conversa, mais a gente se desentende, né? Parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente se afasta, sabe? Parece que as coisas elas vão ficando mais complicadas conforme a gente cresce. É muita coisa e pior, aqui eu nem coloquei que tem mentira no meio. Aqui não tem mentira. Imagina quando você coloca mentira. Aí sim, não é só que tem muitas línguas, tem muitas palavras e você tenta dificultar as coisas para ter uma elite, que só a elite vai ter acesso àquilo. Não, você ainda tem que colocar bastante mentira lá dentro. Aí sim, pronto. Ferrou com tudo. E é essa humanidade ferrada, né? É caída, né? Que a torre ela é construída e ela precisa cair uma hora. E a gente tem idolatria por isso, né? Idolatria pelo conhecimento, a gente até acha que realmente o conhecimento ele vai resolver as coisas. E a gente vê que não resolve, a tecnologia não resolve a fome, não resolve a violência, o conhecimento, a ciência, não resolve aquilo que está na base do coração do ser humano, que é a crueldade. Está na base, não vai resolver, sabe? Pelo contrário, vai mascarar cada vez mais. Só que a gente até tenta se enganar, a gente tenta não ver, né? Para não sofrer, mas não tem como. Entendeu? Não tem como. Então, às vezes as vitórias, às vezes os prêmios, às vezes o avanço, ele serve para mascarar aquilo que está na base do coração humano e que o ser humano ele não é que ele não consegue, ele não quer. Não conseguir é uma coisa, não querer é outra. Entendeu? É a mesma coisa você pegar um marido infiel. Não é que ele não consegue ser fiel, ele não quer. Entendeu? É diferente. Tchau, Deus abençoe vocês.